A cadeia de montanhas guardava cada um de seus segredos mais profundos. Cada rocha, cada tronco, cada trilha oculta em meio aos pinheiros carregava a trajetória de um homem que optou por se afastar completamente do convívio social. 7 anos, 7 invernos rigorosos, 7 períodos de verão solitários. 7 ciclos completos nos quais Joaquim Ferreira, antes um padre bastante respeitado, hoje apenas mais um espectro nas alturas, subsistiu em isolamento total, dialogando apenas com as lembranças que o assombravam noite após noite. Ele não tinha a intenção de descer, jamais pensava nisso. Mas quando a farinha para o preparo dos pães acabou, quando o sal se resumiu a um pó fino demais para temperar qualquer coisa, quando até o indivíduo mais resistente precisa aceitar que a sobrevivência exige mais que pura determinação, Joaquim ajeitou sua surrada mochila de lona, conferiu o rifle que raramente utilizava e começou a descida íngreme em direção a Ponto do Cedro. A localidade parecia não ter mudado muito. Talvez estivesse um pouco mais degradada, ligeiramente mais esgotada, como tudo e todos que ele conheceu antes de buscar refúgio na serra. As mesmas modestas casas de taipa castigadas pelo tempo, as mesmas vielas de terra batida que viravam lamaçal na estação das chuvas, o mesmo cheiro de fumaça de fogão a lenha misturado com excremento de gado. Contudo, naquela tardezinha de outono, havia algo perturbador no ar. Uma atmosfera pesada, um mutismo opressor que nada tinha de serenidade. Joaquim caminhou devagar pela rua principal, sua longa barba branca atraindo olhares assustados e curiosos. Ele era uma lenda urbana agora, percebeu. O recluso da serra, murmuravam. O ex-padre desequilibrado que perdeu tudo e fugiu para perecer sozinho. No entanto, ele não estava morto. Não ainda. E nesse exato instante, ao virar a esquina em direção ao armazém da vila, Joaquim presenciou uma cena que fez seu coração, o órgão que ele havia jurado ter parado de sentir, se comprimir dolorosamente dentro do peito. No coreto central, onde antes aconteciam festas e missas dominicais, um pequeno palanque improvisado exibia 3 garotas. Elas aparentavam ter no máximo 8, 10 e 12 anos. Magras em excesso, vestes muito rasgadas, olhares demasiadamente aterrorizados. E em torno delas, um espetáculo deprimente de homens dando lances, como se estivessem negociando animais de fazenda. R$50 pelas 3, berrou um indivíduo de chapéu esfiapado. 60, mas levo só as 2 mais velhas, replicou outro, gerando gargalhadas cínicas. Joaquim sentiu o estômago embrulhar. Ele estava familiarizado com esse tipo de leilão. Filhas de trabalhadores rurais, crianças abandonadas ou filhos de devedores que não conseguiam quitar suas dívidas. A legislação permitia isso. A sociedade aceitava. E sujeitos como aqueles se aproveitavam da situação. Mas de repente, um silêncio total pairou sobre a praça, como um presságio. Um homem se destacou da multidão. Alto, ombros largos, roupas caras demais para um vilarejo simples como Ponto do Cedro. Seu rosto era inexpressivo como mármore polido, mas seus olhos demonstravam um tipo de indiferença que Joaquim reconhecia de imediato. A frieza típica de quem nunca ouviu um não na vida. Sebastião Cavalcante, alguém cochichou perto de Joaquim, em tom de receio e deferência. O coronel, dono de quase todo o terreno por aqui. Sebastião não precisou elevar a voz. Sua fala ecoou no ar com autoridade indiscutível. R$200, por todas, mas serão separadas. Uma para cada propriedade que possuo. Elas precisam aprender o verdadeiro valor do serviço desde pequenas. As irmãs se abraçaram no palanque. A mais velha, de cabelos escuros e olhos que pareciam antigos demais para sua tenra idade, envolveu as 2 caçulas com seus braços finos, como se pudesse protegê-las de todo o mal apenas com sua força de vontade. Ela tremia, todas elas. Joaquim deveria seguir seu caminho, adquirir seus mantimentos, retornar à serra, fingir que nunca desceu. Ele tinha somente R$86 no bolso, cada centavo guardado ao longo de meses de caça e serviços esporádicos de venda de peles.
Era tudo o que possuía para subsistir ao inverno que se aproximava rapidamente. Sem essa quantia, morreria de inanição antes da próxima primavera. Mas, ao fitar aquelas 3 meninas, Fé, Esperança e Graça, como descobriria mais tarde, nomes ironicamente cruéis dados por pais que já haviam falecido, Joaquim sentiu algo que estava dormente há 7 anos, um propósito, uma revolta justificada. A lembrança viva de quem ele foi um dia, antes da epidemia levar sua esposa Mariana e seus 2 filhos pequenos, antes de abandonar o púlpito e toda a convicção que um dia pregou. Ele avançou um passo. 220, proferiu Joaquim, sua voz rouca pelo desuso reverberando na praça silenciada. Todos os rostos se voltaram para ele. Sebastião Cavalcante o encarou com uma mistura de incredulidade e desprezo. Você conhece esse maltrapilho? Indagou ao leiloeiro, que negou com a cabeça visivelmente nervoso. Não importa quem eu seja, prosseguiu Joaquim, sentindo as pernas bambas, mas mantendo a firmeza na voz. 220 reais. E elas permanecem juntas. Sebastião soltou uma risada breve, sem alegria. Você não tem nem 200 reais, velho. Volte para a sua toca na serra antes que eu decida que você está me desrespeitando. 240! Bradou uma voz vinda da multidão. Joaquim virou-se e viu Dácio, o dono da mercearia, segurando algumas moedas. Eu dou 40 do meu bolso. Mais 30 aqui! Gritou outra voz. Era Paulo, o ferreiro com seu avental ainda sujo de fuligem. E então, como uma onda que se choca contra os arrecifes, a praça inteira irrompeu em doações. 10 reais dali, 6 de lá, 20 da viúva Conceição, que mal tinha o necessário para se alimentar. Pessoas que Joaquim não reconhecia, que provavelmente jamais tiveram a coragem de confrontar Sebastião Cavalcante, agora atiravam suas moedas e notas dentro de um chapéu que era passado pela multidão. O semblante de Sebastião mudou completamente. A máscara de indiferença se desfez, revelando algo ameaçador por baixo. Um rancor frio, premeditado, do tipo que não esquece nem perdoa. Mas o leilão se encerrou. 366 reais. Uma fortuna angariada por uma coletividade que, por um instante fugaz e milagroso, decidiu que havia valores mais importantes que o medo. As 3 jovens foram entregues a Joaquim. Ele estava desnorteado. Não havia planejado essa situação. Estava completamente despreparado. Mas quando Fé, a mais velha, carregando o peso de 1000 obrigações em seus 12 anos, o fitou com uma mescla de pavor e uma esperança frágil, Joaquim soube que não havia como retroceder. Vocês vêm comigo, ele disse, sua voz levemente embargada, para a serra. E prometo que ninguém vai separá-las. Contudo, ao deixarem a praça, Joaquim sentiu o olhar de Sebastião Cavalcante o queimando por trás. E soube, com uma convicção gélida que lhe dominou o estômago, que essa vitória teria um alto preço, e ele seria cobrado. O que Joaquim não imaginava era que essa escolha não só alteraria a vida das 3 irmãs, como ressuscitaria algo dentro dele que ele supunha ter morrido para sempre. Ele estará pronto para o que está por vir. A ascensão à serra foi marcada por um silêncio carregado de pavor e expectativa. Joaquim seguia na frente, abrindo caminho entre a vegetação densa e as pedras soltas, enquanto as 3 garotas o acompanhavam como sombras amedrontadas. Fé, a primogênita, segurava a mão de Esperança, que por sua vez carregava Graça nas costas sempre que a trilha se tornava excessivamente íngreme para suas pernas de 6 anos. Cada novo passo as distanciava mais da civilidade. Cada metro de altitude conquistado era 1 metro a mais de distância de Sebastião Cavalcante e sua sede por retaliação. No entanto, isso também os colocava frente a uma realidade que Joaquim não havia ponderado totalmente. Ele não tinha experiência em cuidar de crianças. Por um período de 7 anos, ele viveu como um animal selvagem, caçando, coletando, sobrevivendo dia após dia. O que ele saberia sobre preparar alimento para bocas pequenas? Sobre confortar em meio a pesadelos? Sobre assumir a responsabilidade por 3 existências que dependiam totalmente dele? Quando finalmente chegaram ao barraco, o sol já se punha por trás dos picos longínquos. A moradia era rudimentar, quase primitiva.
paredes de troncos mal encaixados, telhado de chapas enferrujadas, um único cômodo com um fogão a lenha no centro e uma cama que mal dava para um adulto. Não havia janelas, apenas aberturas cobertas com lonas velhas. O lugar cheirava a mofo, isolamento e abandono de anos. As meninas pararam na entrada, abraçadas as três, observando o interior com olhos arregalados. Joaquim se deu conta de que, para elas, acostumadas a viverem sabe-se lá que condições antes do leilão, aquilo deveria se assemelhar a uma caverna. Não é muito, murmurou, sentindo-se envergonhado pela primeira vez em anos. Mas é seguro, ninguém sobe até este ponto. Fé balançou a cabeça lentamente. Aos seus 12 anos, ela havia aprendido a não esperar por milagres. Está ótimo, senhor. Já moramos em lugares bem piores. Aquela noite foi um completo desastre. Joaquim tentou preparar algo semelhante a uma sopa com os poucos legumes que tinha armazenados, mas o resultado foi um caldo ralo com gosto de terra. As meninas tomaram sem reclamar, mas ele percebeu a dificuldade que tinham para engolir cada colherada. Para dormir, ele estendeu todas as mantas que possuía no chão, mas não eram suficientes para 4 pessoas. Graça, a caçulinha, tremia de frio até que Fé a aninhou e dividiu seu calor corporal. Joaquim permaneceu acordado a noite inteira, sentado ao lado do fogão, mantendo o fogo aceso e escutando os soluços abafados que vinham do canto onde as meninas dormiam. Esperança começou a chorar depois da meia-noite. Um pranto discreto, porém persistente, que partia a alma. Fé lhe sussurrava palavras de conforto que soavam demasiado adultas para sua idade. Já passou, irmãzinha. Estamos protegidas. Ninguém vai conseguir nos separar. Nesses instantes, Joaquim se recordou dos seus próprios filhos. Rafael, de 4 anos, que costumava se esconder atrás da saia da mãe durante as tempestades. Alice, de apenas 2, que acordava todas as noites pedindo água. Ele os tinha enterrado com as próprias mãos no pequeno cemitério atrás da igreja, ao lado de Mariana, que foi a última a falecer após presenciar a partida de seus bebês. A segunda semana foi um pouco mais tranquila. Joaquim desceu ao vilarejo vizinho de São Benedito, um lugar menor onde ele não era reconhecido, e adquiriu suprimentos básicos: feijão, arroz, farinha para pães, alguma carne de sol. Ele também comprou cobertores mais grossos e roupas de segunda mão que serviam mais ou menos nas meninas. Aos poucos, começaram a estabelecer um cotidiano. Fé demonstrou um talento natural para a cozinha, provavelmente adquirido ao cuidar de suas irmãs antes de ficarem órfãs. Esperança era eficiente em encontrar lenha seca e ervas medicinais. Até Graça, a mais nova, ajudava a organizar os poucos pertences que tinham. Joaquim as ensinou coisas práticas, como identificar plantas venenosas, onde encontrar água potável, como acender uma fogueira sem fósforos quando o vento estava muito intenso. Elas o ensinaram coisas que ele havia esquecido, como rir de brincadeiras bobas, como enxergar desenhos de bichos nas nuvens, como a convivência com outros seres humanos pode fazer um casebre gelado parecer um lar. Mas as noites continuavam difíceis. Graça tinha pesadelos constantes onde gritava: "Não nos separem", até acordar encharcada de suor. Esperança se assustava com qualquer ruído, temendo que fossem capangas de Sebastião subindo a montanha. E Fé arcava com a responsabilidade de manter as irmãs serenas, de ser forte quando ele não conseguia. Certa manhã, enquanto colhiam pinhões perto de um riacho, Graça se aproximou de Joaquim e perguntou: "Seu Joaquim, o senhor teve filhos?" A pergunta o atingiu como um golpe no abdômen. Ele ficou imóvel, com as mãos cheias de pinhões, sentindo o chão desabar. Fé imediatamente repreendeu a irmã. "Graça, não faça perguntas íntimas." Mas Joaquim se ajoelhou para ficar na altura da menina. Seus olhos castanhos o fitavam com inocente curiosidade. "Sim", ele respondeu. "Finalmente. Tive 2, quase da sua idade e da Esperança." "Onde eles estão?" "Foram para o céu. Há muito tempo." Graça assentiu com a seriedade que somente crianças podem ter diante de temas que não compreendem inteiramente. Em seguida, pegou a mão dele com seus dedinhos miúdos e frios. "Então o senhor sabe como cuidar da gente." Naquela noite,
Pela primeira vez em 7 anos, Joaquim chorou. Não foi o pranto amargo da perda que o acompanhara por tanto tempo, mas algo diferente. Algo que remetia à cura, a novas oportunidades, à possibilidade de um coração despedaçado poder pulsar novamente por outras pessoas. Mas a tranquilidade recém-adquirida estava prestes a ser testada. 3 semanas após a chegada ao barraco, enquanto cortava lenha próximo à trilha, Joaquim avistou algo que o fez gelar o sangue. Marcas de ferraduras na lama, recentes. Vários cavalos que haviam subido até um ponto de onde podiam observar o casebre sem serem notados. Alguém estava monitorando a área, e quando ele ergueu o olhar para o bosque de pinheiros que envolvia seu refúgio, por um breve instante, apenas um relance, imaginou ter visto o brilho de binóculos refletindo a luz solar entre os galhos. Sebastião Cavalcante não tinha esquecido. E o inverno estava apenas no seu início. Joaquim sabia que tinham pouco tempo antes que a vigilância se transformasse em algo muito mais perigoso. Mas o que ele não sabia era que as jovens também haviam notado os sinais e estavam organizando sua própria defesa. O inverno chegou cedo à serra naquele ano, como se a natureza quisesse proteger os moradores do pequeno barraco, cobrindo-os com um manto de neve e silêncio. Mas Joaquim sabia que a neve poderia ser tanto uma proteção quanto uma armadilha. As pegadas ficavam impossíveis de esconder. Os acessos se bloqueavam, e se algo ruim acontecesse, não haveria rota de fuga até a primavera. Por dias, ele manteve sua descoberta em segredo. Não queria assustar as meninas mais do que o necessário. Mas Fé era observadora demais para o próprio bem. Certa manhã, enquanto ele inspecionava nervosamente as aberturas cobertas com lona, ela se aproximou e sussurrou. Os empregados do Coronel Sebastião estão lá em cima, não estão? Joaquim paralisou. Como você... Esperança os viu há 3 dias. Pensamos que o senhor também tinha visto. Fé tinha aquele modo direto de se comunicar que as crianças desenvolvem quando amadurecem muito rápido. Não contamos para não preocupá-lo mais. A ironia era dolorosa. Ele tentando protegê-las, elas tentando protegê-lo. 4 indivíduos vivendo sob tensão, fingindo normalidade em um barraco que a cada dia se assemelhava mais a uma prisão. Quantos você viu? Perguntou, abandonando qualquer dissimulação. Esperança diz que eram 3, mas podem ser mais. Eles se revezam. Um fica sempre vigiando lá do Morro Leste. Joaquim fechou os olhos. 3 homens era um número administrável se precisassem lutar. Mas ele sabia que Sebastião não mandaria apenas 3. Haveria outros esperando embaixo, no povoado, prontos para subir quando fosse necessário. Era uma caçada, e eles eram a presa. Naquela noite, após as meninas dormirem, Joaquim se sentou para planejar. Ele examinou seu rifle, um velho calibre .38 que pertenceu a seu pai, e contou as munições. 22 cartuchos, suficientes para um confronto, mas não para uma guerra. Ele analisou cada possível via de escape do barraco, cada pedra que poderia servir de cobertura, cada atalho que conhecia após 7 anos vivendo naquelas montanhas. Mas enquanto desenhava táticas de fuga e defesa, uma voz baixinha o interrompeu. Seu Joaquim, o senhor está pensando em brigar? Era Graça, que tinha acordado e o observava de sua cama improvisada. Seus olhos brilhavam na escuridão, muito alertas para uma menina de 6 anos. Volte a dormir, pequena. Está tudo bem. Não está tudo bem. Graça se sentou, abraçando uma boneca de retalhos que Fé tinha costurado para ela. Mas o senhor não precisa lutar sozinho. Nós também sabemos fazer coisas. No dia seguinte, Joaquim descobriu que as meninas estavam fazendo seus próprios preparativos. Fé havia memorizado cada trilha num raio de 1 quilômetro do barraco. Esperança tinha demarcado 3 cavernas onde poderiam se esconder se fosse preciso fugir. E Graça, a doce Graça de 6 anos, estava juntando pedras pontiagudas e porretes que serviriam como armas improvisadas. Seu Joaquim, disse Fé com uma seriedade que partia o coração. Nós não vamos deixar que nos levem. E não vamos permitir que o machuquem. Nós já perdemos uma família. Não vamos perder outra. Naquele instante, Joaquim compreendeu algo essencial. Essas meninas não eram vítimas frágeis à espera de resgate.
Eram sobreviventes natas. Elas perderam os pais, viveram nas ruas, suportaram o horror do leilão e, mesmo assim, mantinham a firmeza de batalhar pela sua nova família. Ele não era apenas o protetor delas, elas também eram a sua proteção. Nos dias que se seguiram, eles trabalharam juntos, montando defesas. Joaquim as ensinou a manusear o rifle e a mirar, embora esperasse que jamais tivessem que atirar. Fé aprendeu a montar armadilhas simples com arame e pedras. Esperança aprimorou sua capacidade de se mover sem fazer barulho entre as árvores, transformando-se nos seus olhos e ouvidos quando ele não podia vigiar todos os lados. Mas também houve momentos de afeto em meio à tensão. Graça pediu para que ele a ensinasse uma oração, algo que ela pudesse recitar se ficasse com medo. Joaquim, que havia abandonado sua fé há tanto tempo, esforçou-se para recordar as palavras que um dia consolaram tantos. Por fim, ele sussurrou: "Ainda que eu caminhe pelo vale das sombras, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." "Funciona?" ela perguntou. "Eu não sei, pequena, mas tentar não fará mal." O ataque ocorreu na 4ª semana de dezembro, exatamente quando uma tempestade de neve havia interditado as trilhas principais. Joaquim acordou às 3 da madrugada, com o som de galhos secos se partindo perigosamente perto do barraco. Não era o vento. O som era muito compassado, muito calculado. Ele se moveu discretamente até a janela e viu o que mais temia: silhuetas escuras cercando a moradia. 4 homens, talvez 5, agindo com a segurança de quem acredita ter total vantagem. Joaquim despertou as meninas com um toque suave, porém urgente. "Chegou a hora", sussurrou. "Lembrem-se do nosso combinado." Fé concordou e ajudou as irmãs a se vestirem rapidamente. Graça pegou sua pequena sacola com as poucas coisas que podiam levar. Esperança se dirigiu à janela dos fundos, pronta para sair primeiro e verificar se o caminho de fuga estava livre. Mas no momento em que estavam prestes a executar o plano, uma voz forte irrompeu na noite. "Joaquim Ferreira, sabemos que você está aí dentro. Saia com as meninas e tudo isso pode acabar bem." Era a voz de Sebastião. Ele havia vindo pessoalmente. "Você tem 10 segundos antes que a gente ponha fogo nesse casebre." Joaquim olhou para as meninas. Fé estava com os punhos cerrados, pronta para a briga. Esperança tremia, mas mantinha a posição junto à janela de escape. Graça repetia sua nova oração em voz baixa. 10 segundos para decidir entre a rendição e o confronto. 10 segundos para escolher entre a segurança temporária da submissão e a chance de liberdade que vinha com um risco fatal. Joaquim carregou o rifle e observou suas meninas, porque era isso que elas eram agora, dele, com uma mescla de orgulho e pavor. "Estão prontas para mostrarmos do que somos capazes?" Fé sorriu pela primeira vez em semanas. Era um sorriso selvagem, cheio de resolução. "Prontas, pai Joaquim." A palavra pai o atingiu como um raio. Em 7 anos, ninguém o tinha chamado assim. E naquele instante, ele soube que faria o que fosse preciso, absolutamente tudo, para defender sua nova família. Mas o que Joaquim não sabia era que Sebastião tinha trazido mais homens do que ele poderia contar, e que o verdadeiro combate estava apenas no começo. O amor de uma família recém-formada será forte o suficiente para superar a ganância e o poder? O primeiro tiro estilhaçou a janela da frente do barraco como um golpe de vidro e chumbo. Joaquim se atirou ao chão, cobrindo Graça com o corpo, enquanto Fé e Esperança se encostavam na parede de trás. O eco do rifle ressoou nas montanhas como o berro de um dragão furioso. "Última chance, Ferreira!" gritou Sebastião de algum ponto entre os pinheiros. "Entregue as garotas e talvez eu o deixe viver." A resposta de Joaquim foi um disparo certeiro em direção ao clarão de fogo que ele viu entre as árvores. Um grito de dor confirmou que ele havia acertado, mas ele sabia que não era Sebastião. Um som agudo demais, muito juvenil. Um dos seus capangas. "Esperança agora", sussurrou. A menina de 10 anos deslizou pela janela traseira com a agilidade de um felino selvagem, desaparecendo na escuridão coberta de neve. A missão dela era alcançar a caverna que haviam preparado e acender uma fogueira de alerta. Se alguém nos povoados vizinhos visse a fumaça, talvez enviassem socorro. Era uma esperança remota,
Mas era tudo o que tinham. Mais disparos perfuraram as paredes de troncos, lascando a madeira e enchendo o ar com pó e estilhaços. Joaquim se moveu para a janela lateral, usando a penumbra a seu favor. Por 7 anos, ele caçou nestas montanhas. Conhecia cada sombra, cada som, cada truque que a natureza poderia ensinar a um homem em desespero. Um movimento no meio dos arbustos. Joaquim respirou fundo, mirou e atirou. Desta vez, o silêncio que se seguiu foi total. 2 homens a menos. Mas quantos ainda restavam? Fé, murmurou sem desviar os olhos da janela. Leve graça pelo túnel que cavamos. Eu os distrairei aqui. Não. A voz de Fé era destemida, madura. Não vamos deixá-lo sozinho. Somos uma família. Famílias não abandonam umas às outras. Antes que Joaquim pudesse replicar, Graça engatinhou até ele, carregando algo em suas mãozinhas. Eram as pedras afiadas que ela vinha coletando. Mas agora ela tinha também garrafas quebradas do estoque de mantimentos. Pai Joaquim, sussurrou com uma seriedade de partir o coração, ensina a gente a lutar. Naquele instante, algo mudou dentro de Joaquim. Não era apenas o terror pela segurança das meninas. Era orgulho. Um orgulho feroz por aquelas pequenas guerreiras que optaram por ficar e lutar em vez de fugir. Elas haviam descoberto algo pelo qual valia a pena arriscar tudo: o afeto de uma família de verdade. Está bem, ele sussurrou, recarregando seu rifle. Mas faremos isso juntos, como uma família. Os minutos seguintes foram um caos de tiros, gritos e correria. Joaquim se deslocava de janela em janela, usando cada bala com precisão mortal. Fé havia transformado o fogão a lenha em uma espécie de catapulta improvisada, arremessando carvões em brasa contra qualquer silhueta que se aproximasse demais. Até Graça contribuiu, lançando suas pedras pontiagudas com uma mira surpreendente para uma criança de 6 anos. Mas eles eram 4 contra. Quantos, afinal? Os tiros vinham de todas as direções agora. Sebastião havia trazido um pequeno exército, homens desesperados por dinheiro fácil, dispostos a fazer qualquer coisa por seu patrão poderoso. Uma bala atingiu o braço esquerdo de Joaquim, e ele sentiu a ardência característica da carne sendo rasgada. Fé correu até ele com um pedaço de pano para estancar o sangramento, mas ele a impediu. Eu estou bem. Mantenha-se protegida. Mas ele não estava bem. Estava perdendo sangue, perdendo a pontaria, e as balas estavam acabando. 11 cartuchos. 10. 9. Cada tiro precisava ser fatal agora. Foi então que eles escutaram algo que mudou toda a situação. Primeiro foi um assobio distante, como vento uivando entre os desfiladeiros. Em seguida, gritos de confusão vindos de fora. Os tiros contra o barraco cessaram bruscamente, substituídos por vozes em pânico e sons de luta corporal. "O que está havendo?" murmurou Fé, espiando com cautela por uma fresta na parede. A resposta veio na forma de uma voz conhecida gritando da mata. "Joaquim, somos nós, o pessoal do povoado." Era Dácio, o merceeiro, e Paulo, o ferreiro, e pelo menos uma dúzia de outras vozes que Joaquim reconheceu. Os homens de Ponto do Cedro haviam escalado a montanha em meio à tempestade de neve, armados com espingardas de caça, revólveres antigos e uma obstinação que brotava de algo mais profundo que o temor. "Sebastião!" gritou uma voz que Joaquim não identificou. "Você está encurralado. Renda-se agora ou encare as consequências." O combate se intensificou, mas agora era diferente. Os disparos já não se dirigiam apenas ao barraco. Havia se transformado em um verdadeiro embate entre duas forças. E os homens da vila lutavam com a ferocidade de quem defendia algo sagrado: o direito de uma comunidade de proteger os seus. Joaquim se arriscou a sair do barraco, rifle em punho, para se juntar à batalha. Mas o que viu o deixou sem ar. Esperança havia cumprido sua missão. Ela não apenas acendeu o fogo de alerta, correu montanha abaixo pelas trilhas que somente ela conhecia, chegando ao povoado, acordando casa por casa, narrando o que estava ocorrendo na serra. E os homens, e algumas mulheres também, tinham deixado suas camas quentes e seguras para subir na escuridão e proteger uma família que haviam adotado como sua. O confronto se estendeu até o raiar do dia.
Quando o sol finalmente se elevou sobre os picos nevados, Sebastião Cavalcante estava estirado, morto na neve, uma bala de Joaquim no peito, cercado por 4 de seus capangas que tiveram o mesmo destino. Os demais haviam fugido em direção ao vale, provavelmente para nunca mais voltar. Joaquim se viu em pé, em meio a uma cena que parecia inacreditável. Os cidadãos recolhiam as armas e faziam curativos nos ferimentos. As meninas estavam a salvo, intactas, abraçadas as 3 em um círculo de alívio e exaustão. E ele estava envolvido por uma comunidade que havia arriscado tudo para defendê-lo. Por quê? Ele perguntou a Dácio, que tinha um corte feio na bochecha, mas sorria como se tivesse ganhado na loteria. Por que vieram? Dácio o olhou como se fosse a pergunta mais ingênua do mundo. Porque o Senhor nos fez lembrar quem somos de verdade. Nos lembrou que existem coisas pelas quais vale a pena lutar. E essas meninas, elas também são nossas agora. Fé se aproximou de Joaquim e segurou sua mão ilesa. Terminou, pai Joaquim. Podemos finalmente ter paz. Joaquim fitou sua família recém-formada, depois os homens e mulheres que transformaram sua luta pessoal em uma causa coletiva, e por fim, as montanhas que os abrigaram durante a noite mais longa de suas vidas. Sim, minha filha, terminamos. Mas enquanto proferia essas palavras, ele sabia que, na verdade, algo novo havia começado. Algo novo, belo e cheio de perspectivas. O que Joaquim não sabia era que essa vitória os transformaria em uma lenda e que sua história de união e comunidade seria recontada por inúmeras gerações. Mas eles conseguiriam, de fato, encontrar a paz após tanta violência? A estação primaveril chegou à serra como uma promessa concretizada. A neve derreteu, revelando um ambiente revigorado, onde flores silvestres brotavam entre as pedras e os riachos murmuravam com a água pura das alturas. Contudo, a transformação mais profunda não estava na paisagem, mas sim no pequeno barraco que agora se tornara algo que nenhum de seus ocupantes havia previsto. Um verdadeiro lar. Joaquim despertou naquela manhã de abril ao som de risadas vindas da parte externa. Por 7 anos, ele havia acordado com o silêncio. Por 4 meses, acordou com o medo. Mas agora, pela primeira vez em quase uma década, ele despertou com a melodia mais encantadora do mundo, o som de suas filhas brincando. Ele espiou pela janela, nova, instalada por Paulo, o ferreiro, como presente da comunidade, e viu as 3 meninas correndo entre os pinheiros, perseguindo borboletas e gritando brincadeiras que só elas entendiam. Fé havia crescido alguns centímetros e seu rosto perdera aquela rigidez prematura que demonstrava quando ele a conheceu. Esperança ria sem olhar para trás, sem o pavor constante que a definia antes. E Graça era apenas uma criança de 6 anos sendo uma criança, algo que parecia inatingível há poucos meses. O barraco também havia passado por reformas. Os homens do povoado subiram diversas vezes durante o inverno, trazendo materiais e mão de obra voluntária. Agora havia 3 quartos separados, janelas de vidro de verdade, uma cozinha com fogão a lenha que funcionava perfeitamente e até um pequeno acervo de livros que o professor da escola havia doado, recheado de obras que as meninas devoravam nas tardes. Mas a mudança mais significativa estava no próprio Joaquim. O homem que havia se refugiado nas montanhas para morrer sozinho havia encontrado uma razão para viver plenamente. Suas mãos, que por anos só conheceram a subsistência solitária, agora sabiam como trançar os cabelos de Graça, como ajudar Fé com seus exercícios de matemática, como acalentar esperança quando os pesadelos ainda a visitavam ocasionalmente. Certa tarde, enquanto consertava a cerca que protegia sua pequena horta, Joaquim ouviu cascos de cavalos subindo pela trilha. Seu primeiro impulso foi pegar o rifle, mas ele parou ao reconhecer as vozes. Era Dácio, acompanhado pelo prefeito de Ponto do Cedro e um senhor que Joaquim não conhecia. Joaquim, Dácio o saudou com um sorriso imenso. Trouxemos novidades para você. O desconhecido se apresentou. Era um homem maduro, vestido com trajes urbanos, mas com mãos ásperas que sugeriam trabalho honesto. Sou Ricardo Salles, do governo estadual. Vim tratar da questão de Sebastião Cavalcante.
O coração de Joaquim disparou. Teriam vindo prendê-lo? Questionar a morte de Sebastião? Levar as meninas? Mas Ricardo sorriu. Fique tranquilo, senhor Ferreira. Não é o que está pensando. Acontece que Sebastião tinha muitas dívidas com o governo. Suas propriedades estão sendo confiscadas. E há uma recompensa substancial por informações que levaram a, digamos, a solução de vários problemas legais que ele tinha pendentes. Ele estendeu um envelope grosso. 5.000 reais. Oficialmente pela sua colaboração com as autoridades. Extraoficialmente, porque um homem que arrisca tudo por 3 meninas que não são suas por laços de sangue merece mais do que viver em uma montanha. Joaquim olhou para o envelope sem tocá-lo. Não preciso de dinheiro sujo. Não é dinheiro sujo, interveio o prefeito. É justiça. E além disso eu tenho uma proposta para você. Durante a hora seguinte, os 3 homens explicaram algo que Joaquim jamais havia cogitado. A localidade de Ponto do Cedro estava sem um guia espiritual desde que ele partiu. A pequena igreja de Pedra Bruta permanecia fechada. Os casamentos eram realizados em vilarejos vizinhos. Os funerais careciam de conforto religioso. A comunidade desejava que ele retornasse, não como o homem destruído que havia fugido, mas como o homem transformado que ele demonstrou ser. Eu não sou o mesmo, murmurou Joaquim. Eu perdi a fé. Eu matei pessoas. Não sou digno de... A fé não é algo que simplesmente desaparece, o prefeito o interrompeu gentilmente. É algo que se renova. O Senhor nos ensinou isso quando decidiu lutar por essas meninas. Nos mostrou que, por vezes, a fé mais verdadeira é aquela que se manifesta em ações, não em palavras. Naquela noite, Joaquim se sentou com suas 3 filhas ao redor da mesa de madeira que ele mesmo construíra durante o inverno. Ele lhes falou sobre a oferta, sobre a chance de morar na cidade, de ter uma casa de verdade com água encanada e luz elétrica, de elas poderem frequentar uma escola de verdade em vez de dependerem das aulas que ele lhes dava. Mas a gente ainda vai ser uma família? Perguntou Graça, com aquela preocupação que só as crianças que perderam tudo podem compreender. Para sempre, prometeu Joaquim, independentemente de onde formos morar. Fé, agora com 13 anos e mais perspicaz que muitos adultos, o fitou diretamente nos olhos. O senhor quer fazer isso? Quer ser padre novamente? Joaquim refletiu. Por 7 anos ele havia se afastado de Deus, revoltado pelas perdas que sofreu. Mas aquelas 3 meninas o haviam ensinado algo que nenhum seminário lhe mostrou. Que a crença mais profunda não era pregada em um altar, mas a que era vivida em gestos de amor sacrificial. Que Deus não era uma figura distante que permitia tragédias, mas uma presença que se revelava quando as pessoas escolhiam se proteger mutuamente. Sim, ele disse por fim. Acredito que sim. 6 meses depois, a modesta igreja de Ponto do Cedro reabriu suas portas. Joaquim Ferreira, agora pai legal de 3 meninas extraordinárias, proferiu seu primeiro sermão em 8 anos. Ele discorreu sobre a dor e o recomeço, sobre como as famílias nem sempre nascem do sangue, mas da escolha, sobre como o afeto pode curar feridas que pareciam eternas. Na primeira fileira, fé, esperança e graça o ouviam com o orgulho brilhando em seus olhares. Nas fileiras de trás, Dácio, Paulo e dezenas de pessoas que haviam subido uma montanha em meio a uma nevasca para defender uma família que mal conheciam. E em algum lugar, em um pequeno cemitério atrás da igreja onde descansavam Mariana, Rafael e Alice, Joaquim sentiu uma paz que havia julgado perdida para sempre. Seus primeiros filhos sempre seriam parte de quem ele era, mas agora ele tinha novos motivos para viver, novos corações para zelar, uma nova esperança para alimentar. A saga do homem da montanha que enfrentou um latifundiário egoísta se transformou em história. Era contada em botequins e praças, transmitida de pais para filhos, virando um exemplo de que às vezes, quando tudo parece perdido, a bravura de um indivíduo pode inspirar uma comunidade inteira. Mas para Joaquim, fé, esperança e graça não era uma lenda. Era apenas o relato de como 4 almas desoladas se encontraram no momento exato em que mais precisavam, e de como o amor genuíno, sacrificial, incondicional, tem o poder de realizar milagres até nas montanhas mais inóspitas.
E eles viveram, não felizes para sempre como nos contos de fadas, mas felizes no presente, um dia de cada vez, construindo uma família que escolheram de maneira consciente, zelando uns pelos outros com a ternura feroz de quem sabe exatamente o valor inestimável do que encontraram. Você se emocionou com este conto de amor familiar e superação? Clique em se inscrever no canal para mais narrativas que tocam a alma e provam que a esperança sempre existe, mesmo nos momentos mais sombrios. E me diga nos comentários: você já conheceu alguma família que se formou por escolha e não por laços de sangue? Eu quero conhecer a sua história.